Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vimos aí no nosso vídeo primeiro, a ideia da contextualização de uma lei. Vocês lembram da nossa aula passada? O que a gente explicou? Que nenhuma lei ela surge de forma neutra, de forma fora da realidade, A lei ela é a última etapa, a consolidação de uma coisa maior, que tem a ver com as questões sociais do país, culturais, o contexto histórico, com a situação, inclusive, do mundo lá fora também, a visão da sociedade sobre determinado assunto que gera legislação. Então nós trabalhamos lá na aula passada o surgimento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é fruto de uma mudança política bem considerável aqui no Brasil e de um evento internacional promovido pela ONU e pela Unicef, que era a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então toda essa efervescência social, toda essa discussão no Brasil, essas discussões internacionais, tanto a sociedade nacional e internacional discutindo esses assuntos, dando voz e vez para a criança. Isso contribuiu para o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um ponto que a gente tem que destacar para entender que todo o conjunto legal ele traz uma visão. Essa visão ela seria o quê? O fruto desse processo de discussão que a gente acabou de falar. No caso brasileiro, nós temos com a Constituição o surgimento de uma visão específica a partir desse documento, que é qual seria a visão social da criança como um sujeito de direitos. O que significa essa visão social da criança como um sujeito de direitos? A partir do momento que se coloca na Constituição Federal, na íntegra, que a educação é dever do Estado, dever da família e da sociedade, o país, o Estado, passa a reconhecer a criança como um sujeito de direitos. A gente pega a questão da educação infantil, quando é considerado um direito. O texto da Constituição vai especificar alguns direitos específicos da criança. E aí essa visão passa a ter a ideia de que, no nosso país, a criança é vista como um sujeito de direitos. Mas o que significa essa expressão? Sujeito de direitos. A gente às vezes lê as coisas, decora, a visão social que o país tem sobre a criança é uma criança vista como um sujeito de direitos. Todo mundo fala isso, todo mundo decora isso. Mas qual é o contexto dessa expressão? Qual é o contexto dessa fala? O que significa você dizer que no nosso país a visão social que tem é uma criança como um sujeito de direitos? A gente tem que ir nas palavras em si para entender. O que significa a expressão sujeito? Todo sujeito ele é um ser único. Todos nós somos um sujeito. Então nós somos um ser diferente do outro. Nós somos um ser único. A partir do momento que a gente passa a reconhecer a criança como um sujeito, a gente está dizendo que a criança ela é um ser único. Ela tem voz, ela tem direito de participar, ela tem direito de contestar. Porque ela é um sujeito, assim como todos os outros. Ela elimina aquela visão que a gente tinha antigamente de que todas as crianças são aquele ser com a mente branca, que eu adulto, eu professor, moldo essa criança conforme as minhas visões, os meus valores, ou a forma de que eu acho, como eu devo formá-la. Isso é uma visão antiga dos estudos que a gente vai ver já já. Hoje a gente reconhece a criança como um sujeito, então como um ser único, que tem voz, que tem pensamento, que pode contestar e que pode participar. Então essa é a primeira ideia. E quando a gente fala que é um sujeito de direitos, quando a gente afirma que essa criança, além de única, ela tem direitos previstos pela Constituição, a gente traz a ideia de cidadania.
que significa que essa criança, assim como o adulto, assim como o idoso, ela também é cidadã. Ela também tem os seus direitos e ela também tem os seus deveres. Essa compreensão, essa visão que vem ao nosso país, principalmente com o documento da Constituição, ela vai mudar, inclusive, a parte histórica da educação infantil. Toda a compreensão que se tinha da criança como aquela que não participa das conversas de adulto, ou não participa da realidade do adulto, como é um ser que não tem voz, que não participa, que é passiva, né? Essa visão ela cai por terra a partir dessa mudança de legislação. E aí é onde entra o Estatuto da Criança e do Adolescente nessa conversa que a gente está tendo, né? Se a visão social promovida pela Constituição é compreender a criança como sujeito de direitos, né? O ECA vai ter como a função principal de materializar a visão defendida pela Constituição. O que significa isso? Se a nossa Constituição Federal coloca como uma das suas cartas de princípios da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira, que o Brasil, que a República Federativa do Brasil compreende, enxerga a criança como um sujeito de direitos, um ser único, que tem voz, que participa e que também é cidadã igual ao adulto, e por ser cidadão ela tem direitos e deveres, o ECA ele vem para complementar essa visão, essa carta de princípios e materializar essa visão. A gente vai ver já aqui em alguns trechos do ECA que o grande desafio do Estatuto da Criança e do Adolescente até hoje, né, vários anos após o seu surgimento, é de tentar concretizar na sociedade brasileira a concepção, o valor defendido pela Carta Magna da Constituição. Como concretizar no dia a dia, na sociedade, essa visão da Constituição de que a criança é um sujeito único e que a criança é um sujeito de direitos, um cidadão como um adulto? Vocês acham que isso ocorre de forma simples? Basta você fazer uma legislação que funciona? Basta você aprovar uma lei que no dia seguinte as pessoas vão seguir? Não. Necessita-se desse complemento. E essa seria a grande missão, o grande desafio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro do seu contexto, materializar, tornar concreta a concepção defendida na Constituição Federal. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa entender, né? A necessidade, o contexto e o surgimento do ECA. Vamos ver então agora alguns pontos diretos da legislação para a gente tentar entender agora após essa parte do contexto que a gente acabou de falar. Então, gente, pegando o trecho do que a gente já falou, a gente colocou aqui alguns pontos para reflexão. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Cada país, conforme a sua cultura, possui uma visão sobre a criança e o seu desenvolvimento. Vários historiadores e sociólogos já apresentaram estudos demonstrando as mudanças sociais da visão sobre a criança, desde a ausência do sentimento de infância na Idade Média até as mais atuais, que consideram a criança como um ser moldado pelos adultos e preparado para o futuro. A gente colocou esse trecho aqui porque nós temos essas concepções ainda na nossa sociedade. A mais forte na sociedade brasileira, que aí tem a ver com a educação, é a ideia do adulto da manhã. Nós, adultos, não enxergamos a criança como um sujeito de direitos, e o que a gente faz, né? Eu sou adulto, eu sei o que eu quero para você, eu é que defino o que você quer, porque a criança não tem voz, né? A criança não tem a capacidade de contestar, de dar voz ou de participar da sua vida. Eu, adulto, que vou decidir o que você vai fazer. Então essa ideia de adulto do amanhã, de preparar a criança para o futuro, onde só o adulto controla, isso é uma visão antiga. É uma visão que está em desacordo com os nossos documentos legais oficiais, que enxergam a criança como um sujeito, como um ser único,
capaz de pensar, de ter voz, de contestar, de criticar. Olha como a sociedade brasileira ainda está muito distante das concepções das nossas legislações. Como que é um desafio para o Estatuto da Criança e do Adolescente materializar essa visão da Constituição, que tem, né, apenas 31 anos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Independentemente dos estudos já mencionados, a visão que um país tem sobre um assunto específico é demonstrada através do seu corpo legal. E no caso do Brasil, os documentos legais recentes apresentam e defendem de forma explícita a visão da criança como um sujeito de direitos, assim como o adulto e os outros grupos sociais, reconhecendo a infância como uma etapa da vida com características peculiares e um período essencial no desenvolvimento humano. É a partir daqui que a gente vê essa expressão, essa diferença que se tem entre ser criança e ter infância. Você sabe aí em casa se ser criança e ter infância são a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Vou dar um tempo para você em casa pensar. Criança sempre existiu na história do mundo. Desde o início da nossa civilização sempre existiram crianças. Mas a ideia de infância, ela surge a partir do momento em que um Estado, o país, reconhece um período específico que a criança tem, resguardado por lei, para ela ser criança. Então não são todos os países que têm essa ideia de infância. Isso é uma coisa bem ocidental, fruto dos estudos científicos da era moderna, principalmente do século XIX, que foi o século da criança. Isso não é uma coisa, além de recente, é bem ocidental. Então você pega alguns países do Oriente, não tem essa concepção de infância, essa concepção de direitos infantis que a gente está falando aqui. Por isso que a gente está trazendo lá da aula 1 a importância de, antes de estudar a lei, a gente ter o foco nos pontos, nos contextos, nas visões sociais que cada país tem sobre o assunto. Para a gente não usar aquela expressão popular, medir os outros com a nossa régua. Então, o que a gente tem de visão sobre a criança, ela é fruto dos documentos legais. E no Brasil, pegando os nossos documentos legais, a visão que o Brasil tem, e isso cai em concurso, cai muito no concurso, quem não sabia ainda, é hora de anotar aí no seu caderno e ficar preocupado com essa anotação, que os documentos legais brasileiros consideram a criança como um sujeito de direitos. Se você ainda não sabia, anota agora aí no seu caderno, porque eu vou esperar você anotar. Continuando, gente. A gente começa já a falar diretamente do Estatuto da Criança e Adolescente. Aqueles que estavam com saudades de decorar a lei, estavam ansiosos para anotar aí a legislação. Primeiro que você não precisa ficar anotando artigo, só você pegar o documento na íntegra que ele está disponível na internet. A gente está tentando trazer você para uma reflexão de contexto que a gente já fez na aula 1. E você tentar compreender o contexto desse documento. Então cuidado para não ficar decorando artigos de forma descontextualizada. Se a gente falou aqui, há pouco tempo, que os documentos legais do Brasil enxergam a criança como sujeito de direitos, o que garante esse período segundo a legislação? É o Estatuto da Criança e do Adolescente que vai definir. Segundo o ECA, vamos lá, já no seu artigo 2º, o ECA define o que é ser criança e adolescente no Brasil. Esse ponto também cai muito em concurso, hein, gente? Vamos pegar o papelzinho para anotar aí, tá? Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então significa o quê? Aquela criança com 11 anos e até chegar 11 meses, ela ainda é criança. Completou 12 anos, ela já passa a ser adolescente, tá? Então, no Brasil, de 0 a 12 anos incompletos, foi o período que o Estado brasileiro definiu, segundo o ECA, para que a criança seja criança. Então, o período de infância no nosso país é designado pelo ECA, de 0 até 12 anos incompletos. Tudo bem, gente? E, continuando aqui, o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade.
né, completou 18 anos, ele já não é, né, mais adolescente. E aí tem um trechozinho aqui, no parágrafo único, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Eu coloquei porque pode ser que caia uma pegadinha no concurso, ou alguma questão que leve você ao erro. Existem alguns casos específicos que são estendidos esses atendimentos para além dos 18 anos. Alguns casos relacionados a questões de alunos deficientes, algumas necessidades especiais, mas são casos previstos em lei e bem específicos. Mas acontece. Se cair alguma questão do concurso, aí vocês fiquem atentos, né? Que excepcionalmente, dependendo da situação, você pode aplicar esses direitos além dos 18 anos, como ele é colocado aqui. Então, gente, essa é a definição, segundo o ECA, de criança e adolescente. Tá? Vamos anotar no caderno aí, hein? De 12 anos, de 0 a 12 anos incompletos é criança e de 12 a 18, adolescente. Tudo bem aí, gente? Então vamos continuar aqui no nosso estudo. E aí a gente vai trabalhar com vocês as prioridades para o público do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem muita coisa que acontece no dia a dia, você que é de escola, você que é da educação, e você não imagina por que essas coisas acontecem, né? Como a gente já vem falando, ela tem um contexto pelo qual passa a aplicabilidade da lei. E aí um ponto que a gente quer colocar para vocês é o artigo 4º. Esse artigo 4º, ele vai garantir para a criança e para o adolescente algumas prioridades nos serviços que os outros públicos não têm. Então a gente tem que pegar essa ideia. Segundo o ECA, segundo o artigo 4º, quais são as prioridades que esse público, criança e adolescente, tem em relação aos outros? Vamos lá ler o artigo 4º para a gente ter uma ideia. Então, artigo 4º, parágrafo único, né? A garantia de prioridade, compreende, né? Então colocamos aqui na letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Né? Pouca gente sabe isso, por isso que essa questão até da defesa do uniforme escolar. A gente sabe que as crianças usam o uniforme escolar por vários motivos, né? Entre eles a padronização, para que se apareça mais a desigualdade, a questão da uniformização do atendimento, mas um dos pontos importantes é essa prioridade do atendimento. Uma criança que é de idade escolar, ou está na faixa de idade de criança ou adolescente, eles têm prioridade, como está colocado aqui, de proteção e socorro, né, nas circunstâncias que possa acontecer, inclusive fora da escola. Então isso é garantido pelo Estatuto, prioridade de socorro. O segundo ponto, precedência... O outro ponto é a precedência de atendimento nos serviços públicos de relevância pública, que entra dentro do primeiro. Né? Então, alguns serviços públicos, né, questão de hospitais, atendimento médico, em algumas circunstâncias de emergência, tanto a criança ou adolescente, eles têm prioridade nesse atendimento também. Isso é garantido pelo artigo 4º. Terceiro, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Vocês sabiam dessa, que é garantido pelo artigo 4º do ECA? Né? Políticas públicas específicas para crianças e adolescentes, elas ganham prioridade na sua formulação. Então, se tiver dentro, né, do contexto de aprovação, tanto de alguma formulação ou execução de políticas sociais públicas, se esse público específico for criança ou adolescente, ela ganha uma prioridade no atendimento em relação aos outros públicos. Isso é garantido pelo ECA também, no artigo 4º. E, por último, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, nos casos específicos de crianças, né, que estão de alguma forma em risco social, é garantido pelo artigo 4º, como a gente viu aqui, a destinação privilegiada de recursos públicos. Você tem o quê? Um privilégio para o encaminhamento desses recursos públicos para atender essas crianças em situação de risco social. Então o artigo 4º é importante para mostrar isso, né? Existem algumas prioridades que o ECA garante ao público, tanto das crianças quanto dos adolescentes.
Tá? A gente vem agora encerrar aí a nossa segunda aula, o segundo bloco, né, do tema do ECA. Eu espero que vocês estejam gostando, que seja uma forma diferente de estudar, trabalhando com a contextualização. Eu espero estar ajudando vocês, né, e que a gente possa continuar aí nesse estudo. Eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço aí, gente, fique com Deus.